E você, sabe o que é um AVC? Sabe como identificar? Sabe conduzir um paciente com essa patologia? Não? Vem comigo que eu te explico. Fala, meus queridos, tudo bom? Maldonado aqui de novo para trazer muito conhecimento para vocês. O tema de hoje, AVC, ou melhor dizendo, AVE. Terminologia atualizada, hein, gente? Bom, você sabe identificar, sabe como conduzir esse paciente? Não? Fica no vídeo aqui que eu vou te explicar tudo. Inclusive, no final, vou te explicar como conduzir um paciente desse, quais são os cuidados de enfermagem com ele. Tá ok? Já deixa o seu like, o vídeo tá top. Se inscreve no canal para não perder nenhuma dica, que inclusive eu vou dar no final desse vídeo, não perde, hein? Bora pro vídeo. Bom, vamos entender então o que é um AVE, acidente vascular encefálico. Bom, se tem a ver com vascularização, já ficou claro, mas o que é o encefálico? Bom, ele é composto pelo cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Bom, o AVE ele tem duas divisões principais, isquêmico e hemorrágico. Isquêmico sendo o mais comum, com 85% dos casos, com uma menor taxa de mortalidade, né, mais ligado a sequelas. O hemorrágico, né, com menor porcentagem dos casos, né, cerca de 15% dos casos, porém com uma maior taxa de mortalidade envolvida nos casos. Para vocês entenderem completamente essa patologia, eu quero que vocês se lembrem de duas palavrinhas. Primeiro, isquemia, que é mais ligada à suspensão, que pode ser temporária ou não, de nutrientes, né, da irrigação sanguínea a um órgão, a um tecido, e infarto. Mas, Maldonado, o tema não é AVE, por que você está falando de infarto? Gente, infarto nada mais é do que o termo técnico utilizado para quando há morte tecidual, né, morte celular, de tecido ou órgão completo ou parcial, por falta de irrigação, né, por conta de uma isquemia anterior. Uma isquemia pode levar a um infarto. Entendeu? Ficou claro essa parte? Bom, vamos ao primeiro e o mais comum, AVE isquêmico, tá? Caracterizado pela obstrução de uma artéria que faz a irrigação do encéfalo, né? Pode ser causado por um trombo, né, que se aloja na parede do vaso, uma placa de ateroma, né, que ulcera e rompe, muito comum em caso de paciente diabético, né, descompensado, ou hipertensão, né? Se somar os dois juntos, aumenta mais o risco. Ou se tem uma placa de ateroma com um trombo, também já possibilita essa obstrução. Principais sintomas: disartria, hemiparesia, desvio de rima e rebaixamento de nível de consciência, em alguns casos um pouco mais grave. O tratamento para esse caso normalmente é utilizado trombólise, né, vai trombolizar o paciente, lembrando que na maior parte dos casos, né, dependendo de onde é, tamanho do coágulo, né, do trombo, tempo de trombólise é de até 4 horas e meia. Né, por isso que quando a gente fala que tempo é vida, tempo é cérebro. Lembrando que muita agilidade num paciente com suspeita ou confirmação de um AVE. Principal tratamento utilizado mundialmente hoje ainda é a trombólise, mas existem estudos, né, com comprovação de eficácia, né, inclusive com reabilitação total do paciente, utilizando técnica de cateterismo e instalação de stent, né, como se fosse o mesmo empregado ali para patologia cardíaca, tá? Segundo tipo, e o mais raro de acontecer, trombose venosa cerebral. O que isso quer dizer? Nesse momento, né, nessa patologia, não é uma artéria, e sim uma veia, né, quem faz o escoamento do sangue do encéfalo, que é obstruído, né, pelos mesmos motivos, né, principalmente um trombo que se aloja na parede do vaso e vai fazer essa obstrução. Como é quem está drenando, o que vai acontecer? O sangue arterial vai continuar sendo infundido, né? Vai continuar irrigando todo o encéfalo, só que ele vai acabar ficando represado. Quais são os sintomas que esse paciente ele vai apresentar? Uma cefaleia progressiva. Vai começar leve, moderada, os medicamentos usuais deixam de fazer efeito, tem que aumentar, procura serviço de saúde,
às vezes tramal já perde a sua eficácia e você tem que ir aumentando o grau dos fármacos. O paciente também apresenta amaurose, né, que é a perda de visão, e conforme a progressão pode apresentar um rebaixamento do nível de consciência também. O próximo tipo é o acidente isquêmico transitório, é um déficit neurológico causado por uma isquemia focal no encéfalo ou medula espial sem evidência de infarto. Isso é muito importante. Também atente-se à palavra transitório. O que isso quer dizer? Pode ser recorrente, tá? O vaso em questão faz a obstrução e por algum motivo ele é recanalizado ou dissolvido e a parte acometida é nutrida novamente. Para simplificar, você já ouviu falar que alguém teve um ameaço de um derrame, um ameaço de um AVC? Ficou ali 24 horas ou menos, um pouquinho mais. Então, foi um AIT, tá? Essa é a característica de curta duração, sem sequela. Mas lembrando que todo paciente que apresenta AIT, ele tem um risco elevado de apresentar AVC nos próximos 90 dias, com uma chance aumentada nas primeiras 48 horas. Os AIT ele é subdividido em 3 categorias. Cardioembólico, né, quando o trombo ele tem origem cardíaca, né, alguma malformação das câmaras, alguma coisa do gênero. O trombo ele é canalizado e deslocado para o encéfalo ou medula espinhal por algum motivo, chega na parede, se aloja, ou por um aumento de pressão ou por uso de alguma medicação. Esse trombo é dissolvido ou recanalizado e volta a nutrir a parte acometida, né, aliviando sintomas. Esse normalmente ele dura em torno de 24 horas, um pouco mais, um pouco menos, depende da situação, depende do paciente. Lembrando que o AIT cardioembólico ele pode apresentar diversos alvos. O que isso quer dizer? Ele pode apresentar trombo, né? Ele pode ocorrer a obstrução de diversas artérias no mesmo momento, provocando diversos sintomas. Isso pode ser recorrente. AIT lacunar. Esse normalmente acomete vasos mais distais, né, artérias penetrantes, e ele é muito mais focal. Então, se você teria uma parestesia num membro inteiro, você vai ter apenas nas extremidades. Se o braço iria ficar dormente, você vai ter mais a mão, depende da região acometida por ele, tá ok? Duração dele, ele é muito mais rápido, né, de minutos a hora, por conta do tamanho do trombo ali. Normalmente ele é bem recanalizado e com uma característica bem significativa que ele é muito repetitivo. Aquele vaso ali pode ocorrer obstrução várias vezes, dias, no mesmo dia, tá ok? Terceiro subtipo é o AIT de baixo fluxo. O que é isso? A artéria em questão ela tem uma obstrução do lumen aí por causa de uma placa de ateroma, normalmente, e por conta de uma atividade, um excesso de força desenvolvido pelo paciente, um frio extremo, existe a oclusão temporária do vaso, né, por conta dessa placa. Subsequentemente, né, por conta disso, a suspensão temporária de irrigação daquela área. A duração é segundos ou minutos e ela é muito recorrente, né? O paciente ele pode apresentar isso várias vezes ao dia ou conforme ele faz alguma atividade. O que difere os sintomas de um AIT, de um AVE isquêmico? O AVE ele vai paralisar normalmente um hemisfério. No caso do AIT vai ser uma pequena porção, ele é muito mais focalizado. Então, em vez de ele paralisar o hemisfério inteiro do paciente, ele vai paralisar, por exemplo, o membro inferior, o membro superior. Depende muito de onde ocorre a obstrução. Outra coisa que diverge o AIT do AVE isquêmico é que no AIT a gente não vai trombolizar o paciente, né? Normalmente não faz uso de trombólise, mas sim uma profilaxia. Lembrando que boa parte dos pacientes com AIT
vai ter nas 48 horas um risco aumentado e nos próximos 90 dias existe um grande risco desse paciente ter um AVE. Então você já entra com medicação profilática, né? Em vez de anticoagulante, você vai utilizar um antiagregante plaquetário. Bom, vamos falar agora do AVE-H, de hemorrágico do intraparenquimatoso. O que é isso? Ele normalmente é caracterizado ou por um trauma, né, ação externa, ou um rompimento de um aneurisma causado por uma hipertensão, por exemplo. O aneurisma nada mais é do que uma má formação na parede da artéria, que ela fica mais frágil. Com o aumento da pressão, ela acaba inflando, né, como se fosse uma bexiga, só que ela tem um limite. Quando ela chega nesse limite, o vaso rompe e faz o derramamento ali do sangue na região, causando pressão no encéfalo. Tá ok? Sintomas. Pode ocorrer aí uma tontura, uma vertigem, uma dificuldade de marcha, depende da região acometida e do nível, né? Quando a gente fala de AVE-H, a gente vai utilizar a escala de Fisher para mensurar o tamanho, né, o grau de risco desse paciente. Próximo AVE é o HSA, né, hemorrágico na subaracnoide. O que é isso? Ele é caracterizado pelo rompimento de um aneurisma na primeira camada ali das meninges. Normalmente é a maior taxa de mortalidade, tá? Ele é um dos mais graves, porém um dos mais difíceis de acontecer. O principal sintoma desse tipo de AVE, os pacientes relatam uma dor de cabeça entrovoada. O que é isso? O paciente está bem, de repente, em 2 minutos ele já está com nível 10 de dor de cabeça, né, de cefaleia. É uma dor de cabeça instantânea, rápida, né, início abrupto, agudo mesmo e muito forte. O paciente também pode apresentar sonolência e muito comumente apresentar o rebaixamento do nível de consciência. E fiquem até o final do vídeo que eu vou te contar uma história sobre exatamente esse, HSA. Se liga. Bom, vamos falar então sobre as escalas utilizadas para identificar e tratar. Quando a gente fala de APH, primeiros socorros, ou até mesmo intra-hospitalar, né, a primeira ali para a gente conseguir identificar a escala de Cincinnati, que ela avalia a capacidade motora, a simetria de face e capacidade de fala do paciente. Essa é a mais empregada, mais utilizada, né, a primeiro momento, né, para identificar. A segunda, em escala de AVE, né, a mais utilizada, a mais empregada, mas por médicos, é a escala de NIH, aplicação mundial, né, uma escala muito bem trabalhada. Não vou falar especificamente dela hoje, porque só ela já dá um vídeo muito longo. É uma escala bem profunda, né, aborda muita coisa. Inclusive, deixa no comentário aí se você quer que eu fale sobre ela, se quer que eu traga esse material para vocês, eu trago, tá ok? Lembrando, se para a escala de Cincinnati ele der positivo para um dos testes, né, para um dos quesitos, já se abre a suspeita. Paciente com suspeita de AVE, gente, é crítico, tá? É um paciente caracterizado como emergência e provavelmente, né, se disponível na unidade, o médico vai pedir uma toma, uma ressonância, né, o que for mais rápido ali. Atenção nesse quesito, gente, não dá para perder tempo. Por quê? Entrou com o diagnóstico, fechou o diagnóstico, né, fez a toma, vai entrar o tratamento e lembra, tratamento tem tempo para ser empregado. E para quando a gente fala de um AVE hemorrágico, né, tem a escala de Fisher, que ela mede a hemorragia presente no local, é um coágulo ali existente. Tá ok? Ela vai de 1 a 4. Se atentem nisso, no final eu vou contar uma história para vocês. Cuidados de enfermagem com um paciente com AVE. Gente, primeira coisa, quem tem mais contato com o paciente somos nós, né? Então, se o paciente começou a apresentar algum sintoma, né, aplica a escala de Cincinnati. Positivo para um, comunica o médico e o enfermeiro já para
para dar maior condução, né, e ter maior chance de diagnosticar precocemente, tá ok? E principalmente, cuidado com o paciente de pós-operatório, principalmente pós-operatório ortopédico, tá? Tem muito risco envolvido no pós-operatório aí de um trombo, um êmbolo, tá ok? Paciente internado já há algum tempo, né? O médico pediu restrição ao leito, né? Repouso absoluto, e ele foi liberado para deambular. Observa, acompanha, não é só baixar a guarda, tá ok? Não é só pelo risco de queda, tá? Esse paciente, por mais que esteja aí com uma enoxaparina aí na prescrição, ele pode sim apresentar nos primeiros momentos ali um tromboembolismo, tá ok? O paciente já veio para você com o diagnóstico fechado de AVE. Gente, repouso absoluto. Esse paciente ele não vai fazer força para nada, não vai se levantar do leito. Mesmo cuidado que a gente tem num IAM é basicamente os mesmos, né? Tipo, por que eu vou ter tanta preocupação com esse paciente? Se for um AVE isquêmico, né, foi provocado por um êmbolo, pode haver mais. No momento de esforço, né, força a circulação sanguínea, ele pode ter um novo. Se no caso for hemorrágico, qualquer esforço aumenta o nível de pressão, aumenta o sangramento. E não esquece, monitorização contínua. Por quê? Esse paciente ele tem a possibilidade de afundar a qualquer momento, desse episódio ele se repetir, tá? E não se assuste se você ver, chegar ali o paciente está, por exemplo, acabou de chegar, está normotenso e o médico já pediu para instalar noradrenalina. Mas o paciente está normo, por que vai instalar nora? Isso daí é para estimular irrigação da área de penumbra. O que é isso? Se o local acometido está aqui, eu vou aumentar a pressão arterial para que a região próxima dele faça a irrigação, né, para não ter o infarto. Aqui tem uma isquemia, para eu não ter o infarto dessa região. É para isso que é utilizado a pressão arterial elevada nesses casos, tá ok? No caso do paciente entrou com nora normal, como eu te expliquei, mas observe os sinais vitais, observe a frequência cardíaca, observe a pressão e pergunte, né, se já não tiver ali na prescrição, pergunte qual que é a pressão arterial alvo, tá? Enquanto que tem que ser mantido. Se está mantendo a nora, né, por bomba de infusão, não teve um aumento do volume infundido, e esse paciente ele está fazendo uma hipertensão ou uma hipotensão mesmo com nora, observa que isso daí pode ser sim um alerta de uma reincidência do quadro, tá? Ele pode estar VCZando novamente, isso é importante o médico saber para entrar com o melhor tratamento pro paciente. Bom, lembra que eu falei que eu ia contar uma história? Antes disso, já deixa o seu like se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa no comentário se ficou com alguma dúvida. Agora eu vou te contar o porquê que eu entrei para a enfermagem. Bom, alguns anos atrás, a minha mãe, ela foi acometida por um HSA, né, uma hemorragia subaracnoide, como eu já expliquei. Fischer 4 saiu de casa, né, da casa deles, com rebaixamento de nível de consciência, teve que ser entubada no local mesmo, com 3 tentativas, não conseguiram entubar na ambulância. Ela ficou alguns dias paliativada, hoje eu sei disso, e internou, foi para UTI, cirurgia, todo aquele risco, né, que a gente sabe. Fez a clipagem, né, o tratamento de um aneurisma é cirúrgico, né, fez a clipagem do aneurisma e hoje, pela graça de Deus, sem sequela nenhuma, né, que partindo de um HSA, o comum já é óbito, né, quem dera sequelas. Hoje ela, graças a Deus, não tem sequela nenhuma. Só que quando ela teve alta hospitalar, ela saiu com bastante lesão por pressão, né? Quem ajudava a cuidar no intra era eu, né? Troca de fralda como acompanhante, essas coisas, né? E como ela tinha muita troca de fralda, eu acabei aprendendo a fazer curativo, peguei gosto,
conheci uma profissional maravilhosa que me ensinou tudo sobre essa área, né? Tudo não, né? Eu tenho que aprender muito ainda. E é uma área que eu amo, né? Fazer curativos. E por conta dela... E claro, não dá pra esquecer, né? O incentivo da minha esposa, Aline, que se não fosse ela me incentivar, eu também não teria entrado pra área, não. Né? Pra poder cuidar melhor dela, eu entrei pra área da enfermagem, comecei a estudar, peguei gosto e entrei com um objetivo, fazer diferença. Me espelhei nos profissionais que eu tive contato, que eu gostei muito, e os restantes eu faço de tudo para eu não ser igual. Bom, agora que você sabe o porquê que eu entrei para enfermagem, você deve imaginar o porquê que eu cobro tanto capricho, né? Bom, gente, essa é a minha história. Espero que vocês gostem, né? Muita gente entra para enfermagem porque tem alguém na família. Eu entrei por um chamado de Deus, por uma necessidade, não sei, mas tô aqui e quero fazer a diferença. Tá ok? Gente, muito obrigado por assistir até aqui. Se inscreve no canal, deixa o seu like e até o próximo.